Seja bem-vindo ao Página 2, que hoje tem como guião um filme português que coleciona distinções. Uma Vida Sublime já ganhou 24 prémios em 35 festivais. Melhor argumento, melhor longa-metragem, melhor realizador, que é hoje nosso convidado. Luís Diogo, bem-vindo. O protagonista deste filme podia ter uma vida sublime porque tem sucesso no amor, na profissão, tem dinheiro, mas não tem uma vida sublime. Eu começo por tentar precisar este conceito. O que é para si uma vida sublime? Basicamente, o conceito, pelo menos o que para o próprio personagem, é precisamente isso que está a dizer. Ou seja, para ele uma vida sublime é ter a pessoa que se quer, fazer-se o que se gosta e ter dinheiro suficiente para satisfazer todos os nossos desejos. Portanto, essa é a base do que ele considera a vida sublime. Mas não consegue ser feliz porque está rodeado de tristeza. É este o cerne da questão. Sim, ou seja, ele não gosta de ver pessoas infelizes porque ele considera que toda a gente poderia ser tão feliz quanto ele mesmo. Portanto, ele vai usar 2 métodos radicais para conseguir voltar a impregnar de felicidade pessoas que já desistiram da vida. Ou que não desistiram da vida, mas que, segundo ele, estão a seguir padrões errados de comportamento. E este é um sentimento que o interpela, esta inquietação, a tristeza dos outros? Não tanto, ou seja, não fico sem dormir por causa disso, mas às vezes custa-me ver pessoas, por exemplo, colegas meus, professores, que estão sempre a queixar da vida e eu acho que eles têm basicamente as condições necessárias para terem uma boa vida e são mais as escolhas deles e não o que aconteceu à volta deles que faz com que eles não tenham a vida que querem. Isso é uma coisa muito portuguesa ou é humana, simplesmente? Acho que é muito humana, mas portuguesa acho que mais até do que os outros, não é? Porque ainda agora no Festival de Cinema Estrangeiro me perguntaram qual é a característica dos portugueses, porque diziam, toda a gente diz, os americanos são isto, os franceses são isto, e eu disse, a característica dos portugueses é a tristeza. Portanto, eu até acho que mais em Portugal do que noutros países, a tristeza é uma característica. Como é que surgiu este argumento? Penso que foi uma notícia que eu li sobre alguém que tinha sobrevivido a um cancro e que, portanto, tinha alterado todo o seu comportamento de vida depois de sobreviver a um cancro e pensei, porque é que não poderia haver um médico que simulasse cancros para as pessoas ficarem com o receio de morrer e depois dizer-lhes que afinal era um alarme falso, na esperança que as pessoas voltassem a sentir o prazer de viver. Portanto, essa foi a ideia base. Portanto, há este médico que faz isso. Uma das estratégias que ele faz é precisamente essa. Ele diagnostica cancros falsos a pessoas tristes para depois lhes dizer que houve um erro, na esperança de que eles mudem. E depois há uma segunda estratégia mais radical, mas o problema é que na vida não há regras básicas para todos e os efeitos colaterais não são bem aqueles que ele estava à espera. Relativamente ao final da história, é fechada na narrativa, mas não na interpretação? Sim, ou seja, não é um final aberto no sentido em que o espectador não percebe o que é que aconteceu, mas os espectadores que têm visto o filme primeiro questionam o que é que qual é a visão porque o filme não aponta uma visão no sentido em que eu não dou a entender o que é que eu penso. Por exemplo, eu posso dizer o António Pedro Vasconcelos, que já viu o filme e gosta muito do filme, ele tem uma ideia oposta a mim. Ele acha que o filme devia refletir o meu pensamento sobre a vida. E eu acho que o realizador não deve manipular o espectador, ou seja, eu ponho várias visões, não quer dizer que no fim triunfa a minha ou não se consegue perceber o que é que eu penso, e acho que é isso que faz com que o espectador fica um pouco no fim indeciso sobre o que é que o filme realmente pretende, mas acho que o que o filme pretende é que as pessoas fiquem a pensar... Que as pessoas reflitam sobre isso. Sobre a vida, e posso lhe dizer que este filme ainda não teve assim tantos espectadores, porque só estamos a fazer o circuito dos festivais, mas, de facto, a proporção de pessoas que muda depois de ver este filme começa a ser assim algo estranha, porque ainda ontem o meu irmão mais novo, que vive em Washington, estavam a falar de uma rapariga búlgara que viu o filme, porque ele deu-lhe o link para ver, e que agora, por exemplo, tudo o que compra, ela cheira primeiro. Isto porque no filme há uma altura em que ele fala dos 5 sentidos, de desfrutar a vida e com os 5 sentidos. E, por exemplo, ela diz que agora já não consegue comprar nada sem cheirar primeiro, porque percebeu que o olfato também é um... E é esse tipo de reações que enche de orgulho um realizador, imagino. Sim, porque, como lhe digo, não é muito habitual que um filme
provoque certas reações que eu já vi, pessoas que dizem, eu quero ver este filme outra vez, este filme fez-me pensar muito sobre a vida que levo. Alguma crítica diz que este argumento é grande demais para o país que temos? Eu acho que o cinema português tem falta de guiões, geralmente. E acho que este filme, o guião é meu, é sempre suspeito, mas as pessoas não estão à espera que este filme tenha este guião. Eu estou a falar, por exemplo, dos portugueses. Ainda ontem, antes de ontem, apresentei o filme em Castelo Branco. E no fim, as pessoas estavam mais, porque pronto, eu sou albicastrense, fui lá apresentar o filme, mas no fim as pessoas estavam ali um bocado pelo favor, vamos ver um filme filmado em Castelo Branco, com cenas em Castelo Branco. A reação foi, não estávamos nada à espera, porque este filme é totalmente imprevisível, não parece um filme português, e basicamente isso acontece porque as pessoas quando vão filmes portugueses já não esperam muito do guião, pronto, podem gostar pela fotografia, talvez pelo conteúdo também, mas este filme tem um guião que sobretudo é imprevisível e mesmo nos padrões fora de Portugal não é fácil identificar outro filme que se possa dizer, este filme é parecido com este, ou seja, o guião é de alguma forma imprevisível e faz com que as pessoas tenham reações quando estão a ver o filme. Eu costumo ficar atrás a ver as reações das pessoas e realmente noto que as pessoas ficam um pouco inquietas, que é algo pouco habitual no cinema português. As pessoas veem o filme mais pacificamente e as pessoas ao ver este filme estão muito inquietas porque nunca sabem muito bem para onde é que o guião vai desviar, não é? Luís, ainda assim foi feito com muito poucos recursos. Sim, portanto este filme tem um orçamento, como eu costumo dizer, de 2% do orçamento médio de um filme português. Eu sou argumentista de filmes portugueses que eu chamo de filmes portugueses normais, por exemplo, escrevi O Gelo, do Luís João Teles, e, digamos assim, o que eu recebi pelo argumento original do Gelo, do Luís João Teles, só pelo argumento original desse filme, que ainda por cima depois foi reescrito por eles, é mais do que o que custou este filme todo, ou seja, pagando a toda a gente. Portanto, é uma desproporção muito grande. De qualquer forma, as pessoas foram pagas, obviamente, muito abaixo dos itens que deveriam ter sido. E apesar de tudo é um filme que, embora tenha um orçamento muito inferior, eu diria que se fizéssemos a maior parte dos filmes portugueses e este filme ao lado, a maior parte das pessoas iria apostar que este é o filme mais caro. Este filme tem 80 e tal cenários, tem 40 e tal atores falantes, falamos do orçamento, mas não é algo que eu acho que as pessoas, os espectadores, quando veem o filme, que tenham essa percepção. Este filme concorre em festivais com filmes de 2 milhões, 3 milhões e ganha esses festivais. Ou seja, não me parece que as pessoas, que os júris lá tenham sequer a noção de que este filme foi mais barato do que esses filmes. A escolha do ator principal foi importante para esse resultado. Houve um casting aberto aqui no Porto, em fevereiro de 2016, já há perto de 3 anos. O casting foi completamente aberto e quase todos os atores do filme foram escolhidos nesse casting. Uma das condições era que não entrassem atores de Lisboa, porque não tenho nada contra os atores de Lisboa, mas sendo um filme barato, eu tinha que ter a certeza que se precisássemos de refilmar, não tinha que estar a procurar uma agenda outra vez. E com atores daqui é mais fácil, olha, daqui a 3 dias vamos refilmar a cena. Com atores de Lisboa implicaria sempre deslocações e uma das regras é que a produção pagava todas as deslocações, portanto, vindo de Lisboa as deslocações seriam muito mais caras. E, portanto, essa foi a única condição. Mesmo assim, por exemplo, a Susana Sá disse, eu quero ir fazer o filme e tanto insistiu que eu lá aceitei que a Susana Sá viesse, mas havia essa regra, mas, de facto, acabámos por encontrar um casting muito bom, ou seja, o ator principal já ganhou 4 prémios de interpretação. Houve 2 atores que não foram precisos ir a casting porque a Agenda Norte, que é uma agência aqui do Porto, telefonou-me a dizer, qualquer ator que tu queiras no teu filme, ele vai estar no teu filme. E eu respondi. E contou também com o apoio dos municípios, o que não é muito vulgar, não é? Sim, portanto, o orçamento do filme, digamos que 1/3 vem de Castelo Branco, da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de Castelo Branco. Há uma cena que é lá, há várias cenas que estão lá filmadas e eu sou de Castelo Branco, portanto há essa facilidade. Outro terço veio basicamente da Câmara Municipal de Passos de Ferreira, que é onde eu vivo agora, portanto são os municípios que é mais fácil contactar e que apoiaram isto. Relativamente a Pecado Fatal, Uma Vida Sublime representa, pelo menos pela aceitação no roteiro dos festivais, um salto enorme. Sim, o Pecado Fatal teve 36 festivais, 11 prémios. De qualquer forma, as pessoas que me conhecem sabem que eu não gosto do Pecado Fatal. Portanto, eu sou o realizador do Pecado Fatal, o primeiro filme. Foi mais uma experiência, não é um filme que eu defenda. Portanto, eu acho que estamos a falar de filmes completamente diferentes. Este filme já é um filme muito mais elaborado, o guião é muito superior,
as prestações são muito superiores porque tivemos atores que quiseram trabalhar comigo precisamente porque a Sara Barros Leitão, no Pecado Fatal, recebeu vários prémios e por isso é que certas agências me contactaram a dizer os nossos atores querem trabalhar contigo e permitiu-me ter acesso ao Jorge Mota, ao Paulo Calatrei e outros atores que aceitaram trabalhar e que no Pecado Fatal basicamente eu só tinha 4 ou 5 atores profissionais, aqui tenho uns 20 e tal atores profissionais a trabalhar, os meios também são diferentes e o Pecado Fatal foi bom pelo que permitiu fazer neste filme agora. Relativamente aos recursos financeiros, o filme ainda não estreou nas salas portuguesas, será no final do mês de janeiro, sim, dia 24 de janeiro. Ainda assim, pela recepção que está a ter, isso significa que conta agora com um suplemento para a próxima produção, é isso? Já provaste um Floresta Negra? Sim, olha... Pensa que se lhe abriram, de facto, novas portas com este... Eu penso que se abriram portas, eu posso lhe dizer, se calhar não tenho esses dados, mas no dia 18 de outubro este filme vai estrear na Rússia, em cerca de 50 salas, o que significa que este filme, feito com 2% do orçamento de um filme português, vai ser a maior estreia de todos os tempos do cinema português, falado em português num país estrangeiro. Nunca até hoje um filme português estreou em 50 salas no estrangeiro, nem os filmes de Manuel Oliveira. Há filmes de Manuel Oliveira que estrearam com mais salas em França, são os filmes que ele faz falados em francês, ele fez alguns filmes falados em francês, contra os franceses. Falado em português, esta é a maior estreia de todos os tempos, que vai ser agora no dia 18 de outubro na Rússia. Portanto, quando um filme que foi feito com os meios que foi feito tem depois uma estreia gigantesca, como vai acontecer, de facto começa a abrir portas e obviamente, os orçamentos, porque para o filme estrear lá alguém teve que pagar a estreia, não é? Na Rússia, não é? Ou seja, houve um comprador do filme, e, portanto, isso, obviamente, deverá permitir outros orçamentos para próximos filmes. E o professor de Educação Visual ainda tem tempo para os alunos? Claro. Tem que ter, por assim dizer, não é? Ou seja, eu, se pudesse, dedicava-me apenas ao cinema, mas, para já, tem que se conciliar. Deixe-me perguntar-lhe se já gosta um bocadinho mais do cinema português. Isto, para quem nos está a ouvir, para situar, quando foi lançado Pecado Fatal, foi promovido dizendo isto não parece um filme português, depois foi retirado até esse cartaz, mas ficou a polémica, por isso lhe pergunto se já gosta um bocadinho mais do que se faz por cá. As pessoas que me conhecem têm sempre medo que me façam essa pergunta, não é? Porque eu há um ano passado escrevi um artigo no JN em que defendo que o cinema português é o pior cinema do mundo e apresento os dados que, quanto a mim, o provam. Não, eu não gosto claramente do cinema português e este filme é tudo o oposto do que o cinema português é. Tem um argumento, tem interpretações realistas, não teatrais, os atores não falam só quando estão parados, a história é imprevisível. Pronto, isto para dizer o quê? Eu, claramente, sou um total detrator do cinema português, não vejo filmes portugueses, não tenho nenhum interesse em vê-los e eu não considero sequer este um filme português. É um filme português no sentido em que é feito em Portugal, falado em português, mas quando posso lhe dizer que a frase que eu mais repito quando estou a filmar com os meus atores, quando começam a falar muito devagarinho ou fazer espaços muito grandes entre a pergunta e a resposta, a frase que eu repito sempre é assim: porquê é que estás a fazer isso? Isto não é um filme português. Portanto, essa frase é a frase que eu mais repito quando estou a filmar e, portanto, acho que dá para ver que não, eu não Não há exceções nesse seu diagnóstico? Eu costumo dizer o seguinte: imagine que vem cá um estrangeiro e lhe pede para ver um filme português espetacular. Que filme é que lhe dava a ver? Eu não consigo encontrar em toda a história do cinema português um filme que eu tenha a certeza que, mostrando a um estrangeiro, o estrangeiro acaba o filme e diga assim: e que grande filme. Ou seja, eu consigo, em Espanha, dizer-lhe vários filmes, em França, em Itália, em todos os países civilizados, digamos assim. Portugal é o único país no mundo que eu não consigo imaginar um filme que o estrangeiro não perguntasse no filme: mas espera, isto é o melhor que vocês fazem? Eu acho que Qual é o seu modelo de filme? Eu gosto de todo o tipo de filmes, portanto, eu vou ao cinema para aí 3 vezes por semana, vejo filmes comerciais, vejo filmes de autor, não tenho um modelo preciso, portanto, eu não sou do cinema comercial, ao contrário do que pode parecer, mas acho que um filme tem que estar bem escrito, tem que haver uma ideia, e, portanto, não visualizo no cinema português um filme que eu considero dentro desses parâmetros. Portanto, o seu objetivo é continuar a fazer ou não fazer filmes portugueses, é isso? A fazer filmes que não pareçam portugueses. Eu, apesar de tudo, acho que se olhar para os filmes que eu escrevi em Portugal, mesmo o Gelo, não considero um filme que pareça um filme português, ou seja, em termos de argumento, mesmo em termos de produção, acho que é um filme completamente à parte. A Bomba, da Leonel Oliveira, também é um filme que não considero que
pareça um filme português e, apesar de tudo, o que eu gosto é que olho para os meus filmes e não parecem os filmes que eu critico. Vamos aguardar pela estreia 24 de janeiro nas salas portuguesas, Uma Vida Sublime, de Luís Diogo. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado. É o ponto final neste Página 2. Boa noite e até amanhã.